queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo dos espíritos, ou mundo espiritual, e que é composta por 16 capítulos. Ou que é composto, este livro segundo, por 16 capítulos. Estamos no capítulo 6, que fala da vida espiritual, e estamos no subitem, que fala da comemoração dos mortos funerais. Comemoração dos mortos e funerais, né? Dois temas. Ontem nós terminamos com a questão 325. Nós vamos só ler rapidamente, porque hoje vamos ver a 325A, ou seja, uma continuação dessa questão. De onde vem, para certas pessoas, pergunta Kardec, o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam a esse lugar, com mais satisfação após a morte? Essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? A resposta foi: a afeição do espírito por certos lugares e inferioridade moral. Que importa este ou aquele recanto de terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às almas dos que lhe são caros, mesmo que seus ossos estejam separados? Exatamente. Vejamos então a 325A. Pergunta Kardec. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? São aqueles jazigos, não é? Onde podem ser colocados quando é enterrado a pessoa e lá tem os despojos das outras em caixinhas, então tem que ter, né, 3 anos para ser exumado e passado por uma caixa, os restos mortais, para ali poder ser colocado um outro caixão, né? Então existe também um protocolo mesmo ligado à higiene pública. Então vejamos. Ele está perguntando se o jazigo, onde ali se colocam os restos mortais de todo um grupo familiar, deve ser considerado como futilidade. Resposta dos espíritos: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, é útil aos homens, quer dizer, aos encarnados é um conforto, vamos dizer. As recordações se concentram melhor. Tudo bem? Se tivermos dúvidas, questões, comentários, basta escrever no chat, eu respondo a todos, está bem? Então, não é um sinal de inferioridade, eles não se importam de estar juntos, de estar separados, mas compreendem que para os encarnados, muitas vezes é um reconforto maior ter ali a família toda reunida num jazigo só. Ok. 326, pergunta Kardec. A alma que volta à vida espiritual, né, o ser humano que desencarna, é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Resposta. Quando o espírito já chegou a certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes são prestadas, ou se aborrecem com o abandono a que relegaram os seus despojos mortais.
é que ainda conservam algum dos preconceitos da vida terrena. Então, vamos lembrar que com a desencarnação vem um período ali de perturbação devido a esse choque vibratório, né, de sairmos aqui da vibração dos encarnados e passarmos para uma outra dimensão realmente. Então, há ali um período de perturbação espiritual, dessa fase de readaptação, e nesse período ainda estamos assim, meio perturbados, como que às vezes vamos fazer uma comparação muito talvez rústica demais, mas voltar de uma cirurgia em que a pessoa não está ali de todo consciente, né, de todo ela. Então, da mesma forma, está ali, acabou de desencarnar, estão ali fazendo várias homenagens e ele se felicita com isso. Ou acabou de desencarnar e está com seu corpo totalmente abandonado, ninguém, às vezes, enterrado como indigente, e se ressente disso. Mas depois ele se readapta na volta ao mundo dos espíritos e deixa de ter qualquer importância isso tudo. Questão 327. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, respondem os espíritos. Tem um livro de André Luiz, Obreiros de Vida Eterna, recebido pela psicografia de Chico Xavier, que conta 5 casos de desencarnação. Bastante interessante, recomendamos a leitura aos amigos. Frequentemente o espírito assiste ao seu enterro, mas, algumas vezes, se está ainda perturbado, não percebe o que se passa. Entende? Está ali, acompanhado pelos espíritos que o estão ajudando no processo. Recomendo mesmo essa leitura dos 5 casos de desencarnação de obreiros de vida eterna. Questão 327A. Fica o espírito desencarnado lisonjeado com a afluência de pessoas ao seu enterro? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Claro, se for um sentimento amoroso de familiares. Se não, se forem só curiosos, é uma pessoa que teve um certo destaque na sociedade e para ali vão apenas curiosos, isso não diz nada ao espírito. Então, conforme o sentimento que as anima, essas pessoas que vão ao velório. Às vezes vão só acompanhando quem realmente se importa com o desencarnado. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Muitas vezes lá, aquela leitura do testamento, antigamente acontecia muito isso, não é? Bom, o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Resposta: quase sempre. Deus o quer para a sua própria instrução e castigo dos culpados. É nessa ocasião que o espírito julga o valor dos protestos que lhe faziam. Para ele, todos os sentimentos estão patentes, quer dizer, tudo está muito claro. Não adianta, as pessoas podem estar se enganando umas às outras, mas ao desencarnado tudo é transparente. E a decepção que lhe causa o interesse, né, a ambição de muitos quererem apenas os bens e só, ele chama aqui de rapacidade, com que os herdeiros partilham seus bens, e muitas vezes parecem mesmo como se fossem lobos, ou hienas, não é? Tentando tirar o máximo que podem dali
daqueles restos, não é? Aquela herança. Com que os herdeiros partilham seus bens, o esclarece acerca daqueles sentimentos, mas a vez deles também chegará. Então, essa é uma questão bastante interessante, não é? Como é que o espírito desencarnante, e aqui é claro, estamos falando de pessoas que desencarnam e deixam bens, deixam uma herança, deixam bens. E nós vemos, não é? Quantas pessoas que desencarnam e depois aquela família vira um verdadeiro pátio de guerra, campo de guerra, e ficam guerreando pelos bens, mesmo irmãos deixam de se falar, a fraternidade se transforma em ódio, numa cobiça sem fim, e o desencarnante, então, vai lá ver, assistir, e é interessante, não é? Porque as pessoas ficam extremamente desnudadas no seu moral. Ali aprende-se também muitas coisas, e o desencarnante leva essa lição desse momento. Então, é essa a resposta aqui. Deus o quer que ele ali esteja para ver, para a sua própria instrução e castigo dos culpados. É nessa ocasião, o castigo dos culpados, vamos imaginar, culpa de quê? Às vezes, se reuniu bens de uma forma não muito lícita, simplesmente para deixar, vou juntar, vou deixar, e aí deixa. E muitas vezes não foi de uma forma legal, né? Bacana, e também é uma amargura da amargura, né? Porque já foi de uma forma errada. E ali vê todos manifestando muitas vezes, o pior lado de si mesmo. E é uma decepção, tipo, eu fiz tanta coisa errada para ver isto aí acontecer com aqueles que eu amo. Não é? Então, não deixa de ser o quê? Castigo. É nessa ocasião, e não é a intenção de Deus castigar, mas é que a própria consciência faz isso, não é? É nessa ocasião que o espírito julga o valor dos protestos que lhe faziam, ou seja, vemos quem foi sincero e quem não foi, não é? Em que mostra ali que não havia nenhum afeto para o que se foi, aquela pessoa que partiu, e que sempre houve apenas um grande interesse nos seus bens. Para o desencarnado, todos os sentimentos estão transparentes, e a decepção que lhe causa a rapacidade, essa forma feia, não é? De lidar com bens terrenos, uma herança, com que os herdeiros partilham seus bens, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Mas a vez deles também chegará. Todo mundo vai desencarnar, e vai também lá deixar, no caso desses contextos, não é? A sua herança. É alguma coisa que o pobre não vai sofrer de ver isto. Não deixa nada, ninguém briga por nada, não é? Vamos ver, então, a última questão deste capítulo 6, a 329, que diz assim: o respeito instintivo que em todos os tempos e entre todos os povos o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? Excelente pergunta. Resposta: é a consequência natural dessa intuição. Então, não respeito, porque afinal, né, eles não viraram poeira, estão por aí. É a consequência natural dessa intuição, esse respeito instintivo. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. Se eles não são mais nada, nada são, nada temos que
mostrar deferências. Mas se sentimos que ainda permanecem as consciências que partiram, tem todo aquela manifestação do respeito pelos que partiram, mas não deixaram de existir, não é? E é isso, queridos amigos. Amanhã começamos o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Vamos ficando por aqui. Retornamos amanhã com o projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.